Olá, jovens, sejam bem-vindos ao módulo Inclusão Digital, tópico Microsoft PowerPoint. E agora, dando sequência aí aos nossos slides, faremos aqui a animação nos objetos, né? Então, nós vamos aqui para o menu Animações e aqui nós temos as abas Animação, Animação Avançada e Intervalo. Então, primeiro, para poder habilitar aqui as animações, eu tenho que selecionar um objeto, no caso aqui é a caixa de texto, tá? Vai aqui na aba Animação Avançada e clica no painel de animação, para que o painel apareça aqui, porque nós vamos ajustar as animações nesse painel, tá? Então nós temos aqui na aba Animação, nós temos vários tipos de animação. Elas são divididas aqui em 4 categorias: entrada, ênfase, saída e trajetória. Então vamos lá, já vou explicar essas 4 animações aqui. A animação de entrada é uma animação que você coloca no início da sua apresentação de slide. Então você já executa a apresentação, enquanto você está fazendo a explicação do seu trabalho, a animação já está entrando sozinha, tá? Então é como se fosse o começo da apresentação. ênfase é o meio e saída é o fim. Então, depois que a animação de entrada ela entrar, você pode colocar uma animação de ênfase, ou seja, depois do texto entrar no slide, ele faz mais uma animação, mais uma brincadeira. E a de saída é quando você terminar de falar sobre esse slide, né, que você vai fazer a mudança de slide. Então a animação de saída termina a fala desse slide. A animação de trajetória é mais usada quando a gente quer fazer um objeto se movimentar pela tela, tá? Depois nós vamos ver isso mais para frente, que nós vamos fazer um desenho animado. Então nós vamos usar essas de trajetória, tá? Então eu vou primeiro adicionar aqui a animação de entrada. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a flutuar para dentro, né? Então ela já apareceu aqui no painel de animação. Eu já vou fazer um ajuste nela. Ó, aqui você faz os ajustes, né? Então tem 3 opções aqui, ó. Iniciar ao clicar, ela só vai ser executada depois que eu clicar com o mouse, tá? Então vou executar aqui apertando F5 para vocês verem. Ó, F5, né? Aqui está a transição. A hora que eu der o clique, ela entra, tá? Mas eu não quero que ela entre só depois que eu der o clique. Eu quero que ela entre sozinho. Então eu venho aqui na setinha, menu suspenso, e mudo para iniciar com o anterior ou iniciar após o anterior. O que seria esse anterior? Seria a entrada do slide, mas não tem nada anteriormente, só tem a transição. Então ela vai vir depois da transição. Então eu vou colocar aqui após o anterior, tá? A hora que eu executar, depois que a transição terminar, já entra a minha animação automaticamente, olha aqui, sem eu precisar dar clique, tá? Beleza? Outra coisa, aqui você tem intervalo, tem várias opções, né? Opções de efeito, você pode colocar som junto com a animação, fazer alguns ajustes aqui de mudar de cor, de animar o texto todo, ou por palavra ou por letra. O intervalo, você ajusta a velocidade, aqui está na velocidade rápida. Se eu colocar a média, ele vai demorar um pouco mais, ó. Tá? Vou deixar no rápida mesmo, senão vai ficar muito lento. Algumas animações ficam muito rápidas, aí você tem que ajustar. Bom, vou selecionar a segunda caixa de texto, que é a de subtítulo, e vou aplicar também a mesma animação, flutuar para dentro. Ela vai aparecer logo aqui embaixo. Então, na segunda, eu vou colocar para ela iniciar após a anterior. Note aqui no painel que mostra a linha de tempo, né? Primeiro vai ser o título, quando ele acabar, entra a de subtítulo. Então, eu vou executar para vocês verem aqui, ó, F5. Após a transição já entra a primeira caixa, depois na sequência entra a segunda. Isso aqui é a animação de entrada, tá? Agora eu vou selecionar as 2 caixas de texto. Eu posso selecionar clicando com o mouse e arrastando. Eu posso dar um Ctrl T, que é o selecionar tudo. Ou eu posso clicar na primeira caixa, no contorno,
segurar a tecla Ctrl e clicar na segunda caixa para selecionar as duas, tá? E eu vou agora adicionar aqui, ó, agora a gente vai usar a animação avançada. Então eu vou adicionar a animação e eu vou colocar uma de ênfase. Eu vou colocar a vai e vem. Tá? Ela vai aparecer depois das de entrada aqui. A animação de ênfase eu vou colocar para ela ir sozinho. Então eu vou clicar na primeira e vou colocar para ela iniciar após a anterior. Tá? E a segunda eu vou deixar assim, ó, iniciar com a anterior. Então as de ênfase elas vão ser executadas juntas. Então vamos ver como é que vai acontecer aqui, ó. F5, transição, animação de entrada, e quando terminar, olha a ênfase aí, tá? Só para fazer uma graça, né? E agora eu vou fazer a animação de saída, quando eu termino de falar esse slide, tá? Então eu venho aqui adicionar animação no painel aqui de animação avançada, na aba, né? E na animação de saída, a gente colocou o flutuar para dentro, nós vamos colocar também depois o flutuar para fora, que agora ele vai sair. Olha lá, tá? E essa aqui tem que deixar para clicar com o mouse, né? Senão eu estou falando e a animação está saindo, né? Então essa eu tenho que deixar para clicar, tá? Então eu vou executar para a gente ver como é que funciona. Transição, a hora que terminar a transição, entra a de entrada, agora a de ênfase, e a de saída só vai entrar a hora que eu terminar de falar esse slide. Aí eu dou o clique e ela sai. Mais um clique, eu mudo de slide, tá? Então é assim que funciona aqui as animações, tá? Eu, particularmente, só uso a de entrada, porque senão fica muita coisa, fica um exagero de animação, né? Então eu costumo usar só de entrada. Mas aí você pode usar o que você quiser, depende do gosto de cada um, né? Desde que não tenha exageros, ok? Então, eu não vou mostrar nos outros slides, faça aí, treine, teste, aplique a animação de entrada, ou se você quiser aplicar as três nos próximos slides, para depois a gente dar continuidade, tá? Eu vou aplicar rapidinho aqui só para vocês verem, para a gente não perder muito tempo. Então, pessoal, voltando, já coloquei a animação em todos os slides, né? Só que aqui eu coloquei só de entrada, só para vocês verem como que vai ficar a apresentação. Então eu vou executar, tá? Aqui no primeiro ele tem as três, entrada, ênfase e saída, né? Olha lá, entrada, ênfase, e a hora que eu clicar, saída, aí eu tenho que clicar de novo. Então aqui eu só coloquei de entrada, tá? Para não ficar muito cheio de coisa não. Então terminei de falar esse slide, dou o clique, entra o próximo slide, ó, tá? Só entrada. Ó. Dou o clique. Só animação de entrada, tá? Esses pisca-pisca é por causa da imagem no fundo, e como a gente não tem placa de vídeo, dá esses defeitinhos às vezes, né? Ó. E aqui é a conclusão final, tá? Beleza? Então isso é animação. Então acesse aí o material de apoio, que lá está o passo a passo também do que a gente acabou de fazer, tá? Até a próxima aula.